Oi, gente. Olha eu aqui again. Tá bom? Então, segunda parte da aula. Vamos aprender a montar as semi-reações que podem aparecer na eletrólise. Algumas são já fornecidas, mas às vezes eles pedem para montar as que são mais simples, tá? Então, vamos devagar, tá bom? Então, o que nós já vimos? Que a eletrólise é um processo não espontâneo, que eu uso uma fonte de corrente contínua para fazer uma reação química acontecer. Nessa fonte de corrente contínua, eu tenho eletrodos que agora inicialmente não vão reagir, e pelo eletrodo que chega ao fluxo de elétrons, ele fica negativo, atraído o íon positivo que está lá dentro da cuba. Esse eletrodo vai atrair o íon positivo. Conceitos. No cátodo, a pilha é positiva. Na eletrólise, cátodo é negativo. É assim que tem que estudar, tá? Cátodo é negativo. E está atraindo o íon positivo, que é o que eu acabei de falar, que é o que a gente mostrou agora de pouco. Lembrando os conceitos. Quem sofre redução recebe elétrons. A gente sempre tem que estar com esse conceito certinho, hein? E a carga vai diminuir. O NOx vai reduzir. Reduz o NOx, reduz a carga, é a mesma coisa. Então, aqui eu coloquei 4 íons positivos que eu posso ter lá. Posso ter outros, mas eu coloquei esses daqui. Então, vamos montar as semi-reações. Presta atenção. No cátodo, redução recebe elétrons. Quem recebe elétrons? Elétrons antes da seta, para falar que está recebendo. Se está doando elétrons, elétrons depois da seta, tá? Aqui está recebendo elétrons. O sódio Na+, vai receber elétrons e se transformar na sua substância simples. Substância simples porque ele só tem um elemento. Essa é a ideia, tá? Então, Na+, vai receber um elétron, porque ele tem sua carga de +1, e vai se transformar na sua substância simples, que é o sódio metálico, Na. Não vou me preocupar com o estado físico hoje. Hoje eu só quero que vocês saibam montar as semi-reações. Na próxima aula a gente vai falar de estado físico, tá? Eu sei que o sódio é sólido porque ele é metal. O único metal que não é sólido é mercúrio, mas isso a gente vai falar depois, por enquanto não. Por que aqui é apenas um elétron? Porque de +1 recebeu 1 para ficar 0, tá? Quando for metal aqui, não tem nenhum númerozinho embaixo, nenhum doisinho, tá? Vou lembrar aqui. Bom, depois a gente vai montar os metais, aí eu escrevo direitinho. O alumínio 3+, vai estar recebendo elétrons, por quê? Porque eu estou montando semi-reação de redução. Vai receber. Quantos elétrons? 3, porque ele tem 3 cargas positivas. 3 cargas positivas se transformando em sua substância simples, que é o alumínio sólido. Por quê? Porque ele é metal. Aí, nesse momento, vai ter alguém que vai falar assim, nossa, Arleise, mas é parecido com pilha, né? É. As semi-reações que acontecem no cátodo são parecidas com a da pilha. Cobre 2+, está sofrendo redução, está recebendo quantos elétrons? 2. Recebe 2 para se transformar na sua substância simples. Sua substância simples é só Cu, porque ele é um metal. Quando tem um metal, não tem um doisinho embaixo. Olha a tabela, tá? Para olhar quem é metal e quem não é. O meio pode estar ácido, né? Posso ter um meio ácido. Também vai sofrer redução, vai receber elétrons e se transformar na sua substância simples. Presta atenção agora. A substância simples do hidrogênio, gente, não é H, porque o hidrogênio não é metal, ele é um ametal. Então, ele pede um doisinho aqui. Os ametais, por isso que precisa olhar a tabela, ele pede um doisinho aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho 2 aqui, eu preciso acertar o balanceamento e colocar um 2 aqui na frente, certo? Se eu tenho 2 cargas positivas ao todo, porque na hora que eu coloquei um 2, eu tenho 2H+, eu preciso de 2 elétrons aqui. Então, cuidado com o hidrogênio. E o hidrogênio é gasoso. Eu vou colocar os estados físicos, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Hidrogênio é gasoso, então aqui eu vejo borbulhar, tá? Gás borbulha. Aqui é sólido, eu vejo uma substância sólida sendo formada, tá? Nós não estamos ainda
vem do eletrólise. A gente só está aprendendo a montar as semi-reações que nós vamos usar na eletrólise. Então, a gente vai fazer por partes, tá? Então, as semi-reações que acontecem no cátodo, aqui são alguns exemplos. Mas nós temos as semi-reações que acontecem no ânodo. E agora que vocês vão perceber que é diferente da pilha. No cátodo é bem parecido, né? Agora, a que acontece no ânodo não é parecido, mas não é difícil, tá? Só precisa entender. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir a aula, pegar o caderno, o Beautiful do caderno e passar tudo isso para o caderno que eu tô falando, tá? Para que na nossa próxima aula a gente vai continuar em eletrólise. Aí a gente continua, você já tem no caderno, a gente vai continuando. Agora a gente vai para oxidação. Então vamos marcar aqui oxidação, para a gente não esquecer os conceitos. Oxidação faz o que com o elétron? Doa. Redução recebe, oxidação doa. Doa elétrons. E o NOx aumenta, a carga aumenta. Aumenta o NOx. Estamos em eletrólise. Na oxidação é no ânodo, igual da pilha, igualzinha. Só que agora o ânodo é a carga positiva, é o eletrodo positivo. E o positivo atrai o íon negativo. Então, lá no ânodo, no eletrodo do ânodo da eletrólise, ela vai atrair íons negativos. Quais costumam aparecer? Aparece Cl-, do sal de cozinha NaCl, Cl-. Pode aparecer o I-, pode aparecer o F-, pode aparecer o Br-. E pode aparecer o OH-, mas eu não vou falar do OH- hoje, porque é uma reação mais complexa. Na próxima aula eu falo, tá? Vamos falar desses íons que podem ser negativos, que é o que aparece. Diferente da pilha, né? Na pilha não tinha íon negativo. Agora tem, porque o eletrodo do ânodo vai atrair o íon negativo que está solto. Então vamos lá. A ideia de montar é o íon ou recebe elétrons ou doa para se transformar na sua substância simples. Essa é a ideia. Então lá, o Na+ recebeu um elétron e ficou Na0, sua substância simples. O Cu2+ recebeu 2 elétrons para ficar Cu0, sua substância simples. Aqui é a ideia mesma. O íon negativo, só que aqui vai estar doando elétrons, então o elétron tem que estar depois da seta. Ele vai doar elétrons e se transformar na sua substância simples. Substância simples do cloro não é só Cl. Por quê? Porque o cloro é um ametal. Gente, olha a tabela, gente, olha a tabela. Então, aqui tem um 2. Tá certo? Legal. Vamos acertar o balanceamento. Quantos cloros tem aqui? 2. Então, aqui eu vou colocar 2. Agora eu vou colocar o elétron. De que lado? Quem recebe elétron antes da seta, quem doa elétron depois da seta. Então, meu elétron tem que estar depois, porque eu estou doando elétrons. Eu estou fazendo uma semi-reação de oxidação. Quantos? Quanto eu tiver de variação de carga aqui. Quantas cargas ao todo negativa aqui? Não são 2? Cada cloro tem uma, mas eu tenho 2 cloros. Então, aqui, 2 elétrons. Pronto. Se eu tivesse 3, aqui seria 3 elétrons. Ah, vamos fazer do oxigênio? Vou fazer do oxigênio aqui embaixo. Do OH- eu não vou fazer hoje. Do OH- também é um ânion, né? Um íon negativo. A gente chama de ânion. Pronto. Não vou me importar com o estado físico agora, porque eu vou falar isso na próxima aula. Agora eu quero que vocês saibam montar as semi-reações. Gente, para a próxima aula tem que ter estudado isso, tá? Porque aí a próxima aula a gente vai aplicar na eletrólise. Aí eu vou usar essas semi-reações que vocês já treinaram para poder explicar a eletrólise ígnea, né? A aquosa. Semana que vem a gente vai ver a ígnea só. Treinar bastante. Depois a gente vai ver a aquosa, tá? Então vamos aqui.
O I- é atraído no ano do que ocorre oxidação. Vai doar elétrons depois da seta. E vai se transformar na sua substância simples. A teoria sempre é a mesma. Substância simples do iodo. O iodo não é metal, é um ametal. O que aparece aqui? Um 2 embaixo. Pronto. Se eu tenho 2 iodos aqui, eu vou ter que ter aqui na frente um 2 para acertar a quantidade do iodo. Quantas cargas negativas? 2. Então, eu vou precisar de 2 elétrons. Vendo que é muito parecido? F- vai doar elétrons lá na eletrólise. Não é um processo espontâneo, não se esqueça que você está jogando corrente elétrica. Quando eu falo que vai doar elétrons, não é porque ele está fazendo isso naturalmente. Eu estou dentro de um processo forçado, tá? Ele vai sofrer oxidação e vai se transformar em sua substância simples. Deixa eu colocar da mesma cor para não ficar nervosa. Substância simples do F. O F é um ametal. O que vai ter aqui embaixo? Um 2. Tendo esse 2 aqui embaixo, eu vou acertar a quantidade aqui na frente, colocando um 2. Quantos elétrons vai doar? Por que está doando? Porque eu estou montando semi-reação de oxidação. Dou elétrons, depois da seta. 2 cargas negativas, 2 elétrons. Br- vai se transformar na sua substância simples, que é Br2. Se eu tenho 2 do bromo, por que tem esse 2? Porque é um ametal. Vou colocar esse 2 aqui na minha frente do Br-. 2 cargas negativas, 2 elétrons. Nossa, Arleise, é sempre igual? Não. Se fosse sempre igual, eu falava, gente, é sempre assim. Olha o O2-. O O2- vai se transformar na sua substância simples, que é o gás oxigênio, tá? Eu não vou colocar estado físico, porque não há interesse agora, tá? Na próxima aula vai ser. Quantos átomos tem aqui? 2. Preciso acertar a quantidade de átomos, porque isso aqui é carga, não é átomo, tá? Menos 2 é carga. Vou colocar um 2 aqui na frente. Até aí foi, certo? Quantas cargas negativas ao todo aqui? Cada oxigênio é menos 2. Se eu tenho 2 oxigênios, é menos 4. Menos 4 de carga negativa, total de elétrons doados, 4 elétrons. Estão vendo, gente? Tá? Então, o que vocês vão fazer para essa semana? Vocês vão pegar esse conceito, estudar, acabar de estudar a parte que foi passada para vocês da parte de pilhas, tá? Estudar esse conceito que a gente viu nessas 2 aulas e treinar essas semi-reações para a gente poder, na próxima aula, montar realmente o que acontece na eletrólise. Quais são as reações? Tal substância, o que vai me dar na eletrólise? Por exemplo, NaCl, eu montei lá do Na e aqui tem o Cl. A gente vai aprender a juntar para montar as reações que ocorrem na eletrólise, tá certo? Não tem tarefa por enquanto, não tem exercício da apostila por enquanto. A tarefa é, repassa essa aula para o caderno, escreva as observações que eu falei, né, e que eu fiz aqui durante a aula. Tá bom? Então, gente, um beijo, até semana que vem.